moradores ali da região que acharam muito estranho e decidiram chamar a polícia militar. Já já a gente te conta os detalhes dessa operação do Esquadrão de Bombas. Incêndio destrói sala de música e todos os instrumentos de uma ONG no Riacho Fundo 2. Mônica Vieira. Isso mesmo, Vitória. O prejuízo aqui ultrapassa a casa dos R$100 mil. Era nesta sala em que parte da orquestra da instituição treinava com instrumentos de sopro. Nenhum se salvou. Um prejuízo muito grande. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. Adolescente dorme dentro de shopping e aproveita para furtar vários produtos. O prejuízo foi grande, viu? Ele levou celulares, tablet, carregadores, relógios e bijuterias. Daqui a pouco a gente te conta direitinho esse caso. Botijão de gás cai em cima de caminhonete e quase atinge uma família lá em Taguatinga, Kátia Gomes. Pois é, Vitória, olha, a imagem é impressionante. Um homem está passando ali pela calçada ao lado de duas crianças quando esse carro passa em alta velocidade por um quebra-molas e um dos botijões de gás cai e quase atinge esse homem. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Combinado. Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro. O nosso jornal já está no ar. Um incêndio destruiu a sala de música de uma ONG chamada Casa Azul, que fica no Riacho Fundo 2. Essa ONG atende mais de 2.000 crianças e adolescentes da região e oferece cursos de capacitação para esses jovens. Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde. A gente já sabe qual foi a causa desse incêndio? Boa tarde, Vitória. Boa tarde para todos que nos acompanham. A perícia, Vitória, do Corpo do Bombeiro esteve aqui no local, mas o laudo deve sair daqui 30 dias. Mas a presidente da instituição já deu uma adiantada aí para a gente e disse que se trata realmente de provavelmente um curto-circuito. Isso por conta da ligação dos fios dessa sala específica onde os alunos da orquestra da instituição treinam, que teve aí esse pico de energia, pode-se dizer assim, e provavelmente isso deve ter causado aí um incêndio e queimou tudo. A instituição Casa Azul, assim como você falou aí no início, Vitória, é uma instituição que completou 33 anos, é uma instituição parceira do Distrito Federal, do GDF, e é uma ONG sem fins lucrativos. Tudo aqui é a base de doação e de parceria. Atende, em média, 350 crianças, isso dependendo do período. São 5 unidades aqui no Distrito Federal. Essa do Riacho Fundo atende aí por período cerca de 350 crianças. Isso com musicalização, tem também dança, ajuda aí na questão do ensino para essas crianças que têm dificuldades no aprendizado. É uma ONG que está ligada diretamente aí com a Secretaria do GDF para poder estimular as crianças de baixa renda a ter algo mais para a vida. Não pensar só nas coisas, às vezes, que são tendenciosas de ruim, mas sim dar um novo norte, porque aqui eles ensinam cultura de verdade. Essa instituição aqui, eu estava falando com a presidente do local, a dona Deise, conhecida por todos como a dona Deise, a Deise Moisés, nasceu no coração dela há muitos anos atrás e desde então ela colocou em prática. Ela disse que aqui as crianças vêm, elas se alimentam, elas fazem aí parte de alguma turma, tem esse rodízio onde passa pela musicalização, ali elas passam pela dança, onde elas se sentem mais à vontade e elas permanecem. É uma parceria também com os CRAS, onde as famílias de baixa renda são encaminhadas e direcionadas para uma dessas unidades. Aqui no Riacho Fundo, uma das unidades da Casa Azul. Ainda tem também no Samambá e outras 4 unidades espalhadas aqui no Distrito Federal. O incêndio que pegou essa sala, felizmente só foi essa sala. Propagou um pouco mais e queimou porque aqui em cima o telhado aqui ele é de PVC. Então, um material de fácil combustão acabou propagando com facilidade esse fogo e queimou todos os instrumentos que estavam neste local. O prejuízo, de acordo com a dona Deise, ultrapassa R$100 mil. Fora o prejuízo aí com os instrumentos, tem a questão também de arrumar essa sala novamente para poder receber esses alunos o mais rápido possível. Tudo isso aconteceu ontem, por volta de 5 horas da manhã. A dona Deise disse que uma vizinha estava indo levar o filho para a escola e viu uma fumaça saindo da instituição. Foi quando ela acionou o Corpo de Bombeiros para vir ao local.
E felizmente só essa sala queimou, porque o espaço é gigantesco. Tem outras salas aqui atrás mesmo. Essa parede aqui, por sorte, ela é de tijolo. Então, assim, não tem esse plástico que facilitaria ir para a secretaria aqui ao lado, que tem vários materiais pedagógicos, apostilas, com papéis, plásticos, e isso propagaria com certeza mais as chamas. Mas agora nós vamos falar com a dona Deise, a presidente aqui da instituição, uma senhorinha muito simpática e alegre, né, dona Deise? Porque mesmo essa situação não desanima a senhora está com fé de que tudo vai dar certo, vai organizar tudo e logo os alunos estarão treinando aqui, né? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde ao pessoal que está assistindo ao SBT. A tristeza é grande de saber, mas a minha fé, né, a minha resignação é maior, né? E eu tenho certeza que tudo isso em breve vai ser reconstruído, os instrumentos musicais serão adquiridos e vamos continuar o nosso trabalho que nós já executamos há 33 anos. 33 anos fazendo transformação de vidas. As crianças que vêm para o projeto da Casa Azul, tanto nessa unidade quanto nas demais, elas saem praticamente no mercado de trabalho. As famílias, elas conseguem reescrever as suas histórias. A música, a arte, a cultura para casa, ela é uma forma de cativar esse menino, de trazer esse menino, de fazer uma limpeza, né, nessa parte de ele poder apreciar o belo, que eu entendo que é o belo, a cultura ela traz isso. Então esse é um dos motivos da gente desenvolver na instituição as atividades de música, dança, teatro, né, cidadania, a gente tem informática, né, e hoje, nessa unidade, como a Mônica falou, são 350, mas ao todo, em todas as unidades do Distrito Federal, a gente atende mais de 2.000 crianças, tá? E nós temos unidades, 2 em Samambaia, esta no Riacho Fundo 2, uma que funciona dentro da Associação Atlética Banco do Brasil e uma que funciona na 408 Sul, voltado exclusivamente para a parte de capacitação e encaminhamento para o mercado de trabalho de adolescentes e jovens a partir dos 15 anos de idade. O interessante é que tudo de forma gratuita. Ninguém paga mensalidade aqui, são encaminhados, recebem um tratamento, uma orientação pedagógica, cultural, de qualidade, com profissionais gabaritados, de forma gratuita. Então, assim, nós sabemos que agora, nesse momento, teve esse incidente, esse acidente, mas que vocês querem organizar o mais breve possível para continuar recebendo esses alunos. Agora, nesse momento, nós sabemos que foram instrumentos caros, que foram danificados, na realidade não salvou um dessa sala, prejuízo muito grande. A escola chegou a fazer uma vaquinha, né, online. Como que as pessoas de casa podem contribuir para que essa sala seja novamente equipada, reformada, para que os alunos retomem o mais breve possível? A casa lançou uma vaquinha online, que está na nossa mídia social, no Instagram, e pode ser feita também doação Pix, pelo e-mail, tá? Fazendo a diferenca, @casaazul, com azinho só no meio entre casa e azul.org.br. Repetindo, fazendo a diferenca, @casaazul.org.br. Tem um telefone também, né, dona Deise? Qual que é o número? Pode entrar em contato com 99819-6160. Nós sabemos que é uma instituição sem fins lucrativos, então recebe doação, tem a parceria com o governo, mas só essa parceria, por enquanto, por não existir uma poupança da instituição, é necessário, nesse momento, realmente, doações a mais. Exatamente. Nós trabalhamos com recursos de parcerias governamentais e privadas. Temos alguns projetos apoiados, inclusive, por empresas privadas. Se tiver algum empresário que queira realmente patrocinar algum projeto voltado para a cultura, para a arte, estamos aqui à disposição de braços abertos para que a gente possa continuar. Acreditamos piamente que o trabalho que a Casa Azul faz é um trabalho de transformação de vidas. Nós temos milhares de vidas que já foram transformadas. Temos meninos que já foram de anos passados, que estão hoje nas universidades, já são formados em psicólogos, em pedagogos, policiais, bancários. Hoje mesmo nós tivemos um que foi ex-educando aqui dessa região,
ele tocava esses instrumentos de sopros, tipo da tuba, e hoje, esse ano, ele passou no vestibular da UNB para fazer economia. Então, isso para a gente é realmente um orgulho de saber que o trabalho que a casa faz, ele é de mudanças para melhor. Sem contar que as famílias também são apoiadas, são vistas pela nossa rede do psicossocial, porque nós temos psicólogos, assistentes sociais, que realmente trabalham esta família, inclusive empoderando as mulheres, né, para que elas possam se reerguer ou reescrever as suas histórias, inclusive da violência doméstica, né? Então, eu tive ex-educandas que hoje já possuem, são MEIs, têm clínicas de estéticas, cabeleireiros. Então, isso é realmente um trabalho que não é feito de agora, ele é feito de muito tempo, mas ele é feito porque a casa acredita naquilo que ela faz, tem fé, perseverança e coragem de assumir situações novas, inesperadas, que nós não vamos desistir jamais. E quer dar continuidade às novas gerações agora, né, dona Deise? Se Deus quiser. Em 2016, a casa passou por uma situação meio parecida, só que foi um vendaval. E quando eu cheguei na minha sala, eu vi um quadro escrito assim: não há temporal que destrua nossos sonhos. E eu vou repetir: não há fogo que destrua nossos sonhos. Não vai ser este fogo que vai destruir os nossos sonhos. Nós vamos continuar lutando, porque além da minha garra, da minha perseverança, eu tenho uma equipe maravilhosa, tenho uma comunidade que nos apoia, temos um grupo de educandos e ex-educandos que estamos todos juntos e contamos ainda com você que está nos assistindo e a vocês aí da SPT que estão nos apoiando, e temos certeza que em breve estaremos aqui para inaugurar um novo espaço. É isso mesmo, dona Deise. Para a gente só finalizar, quais são os instrumentos? Às vezes tem um músico que está nos assistindo nesse momento que está com um instrumento parado em casa, quer fazer uma doação. Aqui foram queimados clarinetes, sax. Quais outros instrumentos que as pessoas podem doar se estiver com esse instrumento parado em casa? Se não tiver, se tiver, doa, se não estiver utilizando. Mas quem quiser utilizar de R$1 aqui, 50 centavos ali, R$2, se todo mundo se mobilizar, logo isso aqui vai estar montado. Fala pra gente um pouquinho desses instrumentos. Inicialmente, quando as crianças entram na parte da música, eles começam pela flauta. Aquela flauta pequenininha de plástico. A flauta, aquela doce. Depois eles passam para a escaleta. Depois das escaletas, eles vão já para os instrumentos mais sofisticados, que é o clarinete, é o bombardine, é o sax, é a flauta transversal, o clarinete e outros que eu não me lembro o nome. Mas, inicialmente, eles entram pela flauta doce, para eles começarem a se adaptar. Depois passam para a escaleta, não sei se vocês conhecem, é tipo um tecladinho que você faz e tem o sopro e tem uma borrachinha. Não é aquele que canta no casamento, não, a marcha? Não, é aquele lá igual? Clarinete. Eu sou ótima com instrumento, mas esse outro dá sequência também, né? Dá. Aí, quando eles começam a passar da flauta e da escaleta, eles passam já para os mais avançados, que é o sax, é a flauta doce, clarinete, bombardine, o sax. Obrigada, dona Deise. Olha só, gente, então é isso. Essa é a realidade aqui do Riacho Fundo 2, dessa Casa Azul, que fica aqui no Riacho Fundo, como existem outras unidades, como nós falamos no início dessa entrada. Graças a Deus só foi essa sala danificada, mas aqui a orquestra da escola treina. Então foram todos os instrumentos deles danificados, não, queimados, destruídos. Então eles precisam do zero aí, novamente, montar essa sala, reformar o local e receber também esses instrumentos para que os alunos possam dar continuidade a esse estudo, né, de música. Lembrando que todos que são encaminhados dos CRAS e das instituições, eles passam por aqui também, porque eles vão vendo a afinidade com o instrumento, se eles gostam. Então, daqui não gostou, vai para o hip hop, do hip hop não gostou, vai para outra parte da cultura que é oferecida aqui no local. Então, você de casa que quiser contribuir, não precisa com muito. Se todo mundo aí juntar, cada um doar R$1, R$2, R$5, o que está dentro da condição, e com certeza nós voltaremos aqui para poder fazer a matéria, mas mostrando a inauguração, como a dona Deise, a presidente deste local, falou para a gente, porque é um sonho, né, que vem há 30 anos, completou 33 anos, ajudando pessoas de baixa renda a ter um outro norte na vida, a não ser a criminalidade, a marginalização. A música transforma vidas, a cultura transforma vidas, e nós, como
como sociedade, nós precisamos realmente contribuir para que isso dê continuidade às novas gerações, né, Vitória? Eu volto com você no estúdio. Mônica, disse tudo, né? A música, a arte faz totalmente a diferença, faz total diferença na vida dos nossos jovens. Então, vou pedir para repetir o Pix da instituição, né, da Casa Azul, para aparecer aqui na tela, ó, quem puder ajudar, fazendo a diferença, @casaazul.org.br. Então, como você comentou, qualquer quantia, um instrumento, alguém que está lá com um instrumento guardado, pode ajudar. A dona Deise, né, disse tudo, já aconteceu com o vendaval, eles conseguiram recuperar essa casa, agora o fogo, mas nada tira o ânimo, né, dessa senhora. E muito bom ela ter falado tudo isso pra gente reforçar aqui a importância da cultura para tantos jovens, mais de 2.000 jovens atendidos em todas as unidades, né, espalhadas pelo Distrito Federal. Então fica aqui o nosso apelo e eu tenho certeza, né, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar a Casa Azul aí toda recuperada. Obrigada, Mônica. E a Polícia Militar precisou isolar um trecho da quadra 115 da Asa Norte por causa de uma suspeita de bomba. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Foram alguns moradores, testemunhas ali que viram um pacote suspeito e chamaram a polícia, né? Exatamente, Vitória. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pessoas que trabalham também ali no comércio viram aquele pacote suspeito e chamaram a Polícia Militar, né, o 3º Batalhão, que fica ali na Asa Norte. Quando os PMs chegaram, eles encontraram uma embalagem envolvida ali em um pacote preto com a frase "não mexa". Diante disso, né, pensando que poderia sim ser uma bomba, eles acionaram o esquadrão de bombas da Polícia Militar, que foi lá e fez todo o trabalho, né? Um trabalho demorado, um trabalho minucioso. Primeiro, eles utilizaram o robô para verificar ali se tinha algum objeto, também utilizaram o raio-x. Depois que perceberam que não tinha ali nenhum objeto explosivo, eles abriram a embalagem e lá dentro tinha uma garrafa PET. Para dar mais detalhes dessa ocorrência, eu vou conversar agora com o Tenente Nils, que faz parte do Esquadrão de Bombas. Tenente, muito obrigado pela sua participação. Mais um acionamento ali que não é nada explosivo, mas é um objeto suspeito, né? Nesse caso, a pessoa que escreveu lá "não mexa", você acha que ela tinha mesmo a intenção de levar a entender que tinha uma bomba ali no local? Ok, boa tarde. Esse tipo de caso, ele é muito costumeiro as pessoas quererem trazer medo a algum transeunte, cidadão que está passando pelo local. No caso, a partir do meio-dia nós fomos acionados para fazer uma verificação de qual tipo de objeto era. Ele parecia bastante com uma bomba caseira. Chegamos ao local, expusemos o robô no local, o robô fez as primeiras imagens, fizemos uma imagem de raio-x e não foi constatado nenhum tipo de massa explosiva ou sistema de acionamento elétrico ou eletrônico que pudesse gerar um explosivo, ou seja, um artefato explosivo, um risco real. E aí, nesse tipo de situação, vocês conseguem abrir, porque quando existe a suspeita, vocês explodem. Exatamente. Tem duas situações que a gente vai fazer uma contracarga, fazer uma baixa ordem e causar uma pequena explosão apenas para a gente fazer a neutralização daquele objeto. Seria se realmente fosse um artefato explosivo, causasse risco, perigo à vida de outrem, né? No caso dos transeuntes, os cidadãos que estão ali naquele local, ou se fosse inconclusivo as nossas imagens de raio-x, a nossa análise. Como a nossa análise foi perfeita, não havia necessidade de fazer uma explosão. Conseguimos fazer a neutralização do objeto apenas abrindo ele. Aí verificamos que se tratava apenas de uma garrafa PET. E é um trabalho muito intenso, né, da Polícia Militar. Vocês gastaram ali cerca de 1h30 para fazer todo esse trabalho. O policial precisa colocar aquela roupa especial, né, todo cuidado. Então, assim, é uma situação bem difícil que exige da polícia. Não sei se seria uma brincadeira sem graça, alguma coisa assim. Eu poderia fazer um alerta para a população, né, ter mais cuidado com esse tipo de situação. O que acontece? Todos os chamados da nossa chamada Operação Petardo, a gente trata como real, até o último instante. Então, o cidadão que ele se sentiu ameaçado, que ele viu algo que parece uma bomba, parece uma ameaça, ele vai chamar a Polícia Militar. A partir desse momento que a Polícia Militar chega, ela tem que fazer todo o protocolo e a gente só vai descartar no final. Só que esse protocolo ele é longo. A gente coloca o traje de proteção, vamos proteger nosso operador, nós vamos utilizar todos os meios para tornar aquilo eficiente e eficaz.
Ou seja, demanda tempo, geralmente 1 hora e meia, até você descartar aquela ameaça. Não tem jeito, todas os chamados nós vamos fazer o protocolo e a gente só pode descartar realmente no final. Vocês têm trabalhado bastante, né, nesses últimos meses. Muitos objetos foram encontrados, assim, suspeito e, inclusive, bombas mesmo. A gente teve aquele caso que repercutiu em todo o país de um homem que colocou uma bomba ali em um caminhão de combustível que poderia ter causado ali um grande estrago. Teve também a bomba encontrada na região do Gama. Vocês têm atendido situações que são reais. Exatamente, se não me falha a memória, de janeiro para cá a gente já teve cerca de uns 15 acionamentos. Tivemos acionamentos reais e tivemos acionamentos igual o de ontem, foi um simulacro. A gente tem vários chamados, a gente treina bastante diuturnamente para poder atender com eficiência esses chamados. De janeiro para cá, da posse presidencial até hoje, nós tivemos vários tipos de chamados e várias situações aí, desde de ameaças até esse tipo de brincadeira aí. Agora, nesse caso de ontem, alguém deixou ali esse pacote escrito não mexa. A polícia, ela tenta identificar a pessoa responsável por isso? Como é que funciona o trabalho depois de toda essa situação de ir lá e desarmar, né, ver o que é? Antes da gente fazer o ataque, que a gente chama, a neutralização, que a gente fazer as imagens de raio-x, fazer remoção, a gente faz uma entrevista no local antes, a gente vai procurar imagens, testemunhas para saber quem deixou o objeto naquele local. Ver se tem algum prédio, algum estabelecimento que possa ter aquelas imagens. A partir do momento que a gente fez a neutralização, que garantiu que aquela área está segura, a gente vai passar para a perícia da Polícia Civil. A partir desse momento, a Polícia Civil, em conjunto com a gente, vai fazer as investigações ali para saber quem manuseou, quem fez, quem tentou ameaçar, quem fez o trote, ou se for real, a gente vai saber quem praticou aquele crime. A partir daí, a gente tem uma linha de pensamento e a Polícia Civil vai continuar as investigações para poder prender o cidadão. Tá certo, então, tenente. Muito obrigado pelas suas informações e também pelo trabalho do Esquadrão de Bombas. Então é isso, Vitória. Ainda bem, né, que não foi nada sério, foi apenas aí um susto, né? Foi um falso alarme. Eu volto com você. Obrigada, Kátia, pelas informações. Agradeço também a participação do militar com a gente. E foi enterrada hoje a criança de 6 anos de idade que pode ter sido envenenada por uma vizinha lá em Planaltina de Goiás. A polícia continua investigando esse caso e aguarda o laudo do IML que pode comprovar a causa da morte desse menino. Nós vamos acionar agora o repórter Michael Leão, que vai explicar pra gente melhor essa história. Michael, boa tarde. Que novidade você traz? Conta, por favor. Oi, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. É um caso que ainda tem muitas coisas a serem explicadas, né? E foi exatamente aqui no cemitério de Planaltina, onde agora há pouco, esse que é o fato mais novo dessa história, foi sepultado o Carlos Abraão, de 6 anos. Vitória, foi uma cerimônia bem rápida, inclusive, com poucos familiares. Eles se reuniram aqui para um velório bem rapidinho, desceram, fizeram o sepultamento, inclusive já deixaram aqui o cemitério. Mas como a gente disse, é um caso que ele ainda está cheio de perguntas a serem respondidas. Inclusive, para quem está chegando agora a entender, o Carlos Abraão, de 6 anos de idade, deu entrada em um hospital de Sobradinho na madrugada ali de quarta-feira, no início de quarta-feira ali, justamente para uma consulta médica, já que ele estava passando mal, com febre, algumas dores. Só que mesmo com rápido atendimento ali da equipe médica, Vitória, ele acabou não resistindo e morrendo lá no hospital. Só que aí a mãe, Vitória, trouxe à tona uma possibilidade, que essa criança pudesse ter sido envenenada por vizinhos ali da região. Trouxe como explicação também alguns relatos que, por exemplo, essas crianças teriam saído dali da casa e voltado com um pedaço de bolo, salgados. Essas questões ainda estão sendo levantadas pela polícia, porque apesar dessa morte ter acontecido, Vitória, no hospital de Sobradinho, como a família vive aqui em Planaltina de Goiás e esses fatos narrados ali pela mãe teriam acontecido aqui em Sobradinho, o caso declinou a competência aqui para a delegacia de Planaltina de Goiás. Então ontem esse inquérito chegou, mas a Polícia Civil daqui já estava fazendo diligências, tentando entender essa história. Inclusive ontem à tarde, uma dessas vizinhas ali da região chegou a ir para a delegacia para prestar depoimento e explicou como é que era essa relação ali com a família. Para quem está em casa entender, são várias crianças nessa história. A gente teve aí o destaque, chamou a atenção a morte do Carlos Abraão, mas, Vitória, no dia 17 de janeiro, ali no mês passado, uma outra criança, essa de 9 anos, o João Batista,
também acabou morrendo. Ela tinha os mesmos sintomas, foi levada para o hospital, mas segundo a polícia, Vitória, por conta ali de uma demora no atendimento, alguma coisa nesse sentido, a mãe não aguardou esse atendimento, essa criança voltou para casa. Ela acabou morrendo em casa. Naquela época foi aberto, claro, como todo procedimento ali, um inquérito para investigar a causa da morte. Mas segundo o laudo, Vitória, a morte do João Batista ali de 9 anos teria sido por causas naturais e no decorrência de uma febre aguda viral não identificada. Isso é o que consta ali no laudo da morte realmente do João Batista. Só que a polícia já se antecipou também, Vitória, naquela época fez a coleta de material genético ali, matérias que possam ser avaliados depois de alguns órgãos dessa criança e que vão ser confrontados agora caso o exame ali, o laudo que aponte a real causa da morte do Carlos Abraão aponte para uma intoxicação, um envenenamento, vão ser confrontadas essas informações. Mas a polícia já tinha descartado lá atrás, em janeiro, essa possibilidade ali de envenenamento, qualquer outra situação, e tratou justamente a morte ali do João Batista de 9 anos como uma morte natural em decorrência de uma febre viral ali aguda não identificada. Ou seja, não sabe ali, seria um vírus que não foi identificado. Até porque, na delegacia mesmo, Vitória, a mãe dessa outra criança que morreu lá atrás, agora ela prestou o depoimento novamente e relatou para a polícia o seguinte, que naquela mesma época essas crianças todas tiveram os mesmos sintomas, quais? Febre, dores, dentre essas coisas comuns, por exemplo, de vírus. Então, foi feito ali o laudo médico, feita a vistoria e apontou que a morte do João Batista era realmente ali por algo viral, uma infecção, mas nada relacionado a envenenamento. Houve uma investigação profunda nesse ponto? Não, porque não tinha sido trazido à tona justamente essa questão do envenenamento. Foi justamente agora, quando o Carlos Abraão, de 6 anos, morre lá no hospital de Sobradinho, que aí a família traz essa possibilidade. Mas ainda, Vitória, são informações desencontradas e por isso a polícia trabalha com 2 linhas de investigação. Quais? A primeira, claro, trazida pela família desse envenenamento, que é uma tese sustentada não só pela mãe, como a avó, outras pessoas ali da família também falam dessa possibilidade de desentendimentos com os vizinhos ali. Na casa em que essas crianças vivem, cerca de 20 pessoas convivem ali entre crianças e adultos, então teria uma situação ali mais complicada, uma relação turbulenta com os vizinhos. Tinha essa discussão, mas segundo a polícia, até essa primeira vizinha que teria sido apontada ali como esse problema principal já foi ouvida, ela descarta essa possibilidade, Vitória, mas foi só depois da morte do Carlos Abraão que veio à tona essa possibilidade de envenenamento. Então a polícia trabalha com essa linha trazida pela família, mas também com uma outra situação, seria justamente a possibilidade de maus tratos que essas crianças estariam sofrendo. Pera, como aí? Como assim? Explico para você agora. Segundo o delegado e também o Conselho Tutelar aqui de Planaltina de Goiás, essa família vive em condições muito complicadas financeiramente e com alguns outros problemas também, Vitória. Inclusive, 4 crianças dessa mesma família já teria ficado ali sob os cuidados do Conselho Tutelar, inclusive 2 delas são justamente essas crianças que morreram. Mas por quais circunstâncias esses pais teriam perdido a guarda ali momentaneamente, já que depois conseguiram de novo? Justamente por conta dessa situação que eles não estariam conseguindo se sustentar, faltariam alimentos, uma série de problemas estariam acontecendo ali na casa. Então o Conselho Tutelar veio, conseguiu pegar essas crianças, levou para um abrigo, ficou um período ali e depois os pais conseguiram de volta a guarda dessas crianças, que inclusive estavam com eles até, por exemplo, quando o João Batista acabou falecendo e agora ao mesmo momento em que o Carlos Abraão também morre no hospital. Vitória, há informação de que pelo menos outras 4 crianças seguem internadas. Agora pela manhã, eu, repórter cinematográfico Rogério Silva, nosso auxiliar Auricélio Costa, nós fomos até o Hospital Santa Rita, que fica aqui em Planaltina. Lá estariam outras 2 crianças dessa família. Um menino de 1 ano e 3 meses e uma menina de 1 ano e 4 meses. Outras 2 crianças estariam internadas em outros hospitais. A gente conversou com a família, mas nesse momento, Vitória, inclusive, a gente teria a participação da mãe ao vivo com a gente para explicar essa história, mas segundo ela, eles estão recebendo ameaças, estão se sentindo coagidos com essa história e preferiram não falar. Tanto que quando a gente chegou aqui no cemitério, no momento que a nossa equipe entrou, até mesmo para acompanhar o sepultamento, tinha terminado há poucos minutos, todos eles estavam saindo aqui e preferiram não conversar com a nossa equipe, só cumprimentaram mesmo, mas preferiram não falar sobre o assunto.
E claro, todo mundo ainda sem saber o que está acontecendo. Eu conversei também com um familiar um pouco mais distante, que diz que não consegue ainda imaginar como tudo isso possa estar acontecendo. Então são pontos que ainda precisam ser investigados. Esse caso está sendo apurado com todo rigor. Até estive mais cedo também na delegacia conversando com o delegado Thiago César, que é o responsável que está à frente dessa investigação, dizendo que precisou tomar frente ali, se desdobrar, Vitória, para conseguir esclarecer isso o quanto antes, porque a gente tem essa situação de que realmente, se essas crianças estão sendo envenenadas, se elas foram envenenadas ali, é um crime muito grave, mas tem também a questão que essas crianças podem ter sofrido maus tratos, então esclarecer o quanto antes, porque a família pode estar correndo risco, mas essas outras pessoas que estão sendo apontadas ali como suspeitas desse envenenamento também. Eu conversei agora há pouco com o delegado Thiago César, que vai explicar pra gente os rumos que essa investigação está tomando. Vamos ver. Investigações que vocês têm adotado. No último dia 7, um garoto de 6 anos veio a óbito em Sobradinho. Ele havia sido internado na segunda para terça-feira, junto com mais 2 irmãos, então foram 3 crianças internadas, porém todos residiam aqui em Planaltina de Goiás. Essas crianças vinham passando mal, com tosse, algumas diarreia. Então os pais encaminharam para o hospital aqui próximo, na cidade administrativa ali de Sobradinho, no Distrito Federal, e essa criança veio a óbito. Após esse óbito, a Polícia Civil do Distrito Federal nos informou, encaminhou ontem pela manhã os procedimentos que eles já haviam instaurados. Inclusive requisitado uma perícia, porque havia suspeita de envenenamento dessa criança. A partir de então, iniciamos algumas diligências, ouvimos familiares, ouvimos vizinhos, entrevistamos preliminarmente alguns profissionais de saúde, retornamos no Hospital de Sobradinho, pegamos os documentos médicos produzidos, conversamos com alguns médicos e enfermeiros que atenderam essas crianças, e existem também 2 outras crianças que estão internadas aqui no município, 2 bebês aqui no Hospital Municipal de Planaltina. Todos eles são familiares. O que nos chamou a atenção foi a alegação da mãe da suspeita de envenenamento, pois ela havia um conflito dela com alguns vizinhos. Diante disso, a gente está aguardando o laudo pericial, que ficou a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal, para confirmação se havia ou não alguma substância tóxica ou uma substância química que pudesse envenenar essas crianças. Paralelo a isso, nos chamou a atenção um caso que aconteceu no dia 16 e 17 de janeiro, de um primo desse garoto que havia falecido aqui na cidade. Esse primo dele, à época, o laudo cadavérico deu como causa-morte uma possível febre viral. Porém, à época, como havia essa morte suspeita, nós colhemos material biológico que está armazenado e caso dê positivo para essa criança que faleceu em Sobradinho, em se confirmando que havia alguma substância química, nós iremos fazer o confronto desse material colhido. Além disso, estamos viabilizando a possibilidade de retirada de material biológico das crianças vivas para armazenamento e também um possível confronto posterior, caso seja positivo esse de Sobradinho. Porque a outra linha de investigação é o caso de possível abandono ou maus tratos, porque é uma família extremamente vulnerável, que vivia em péssimas condições sociais, que já era uma família acompanhada há muito tempo pelo Conselho Tutelar. Inclusive, 2 desses garotos que foram os que faleceram, um menino de 4 e de 6 anos, por um certo período eles ficaram realmente sob abrigo em que os pais haviam perdido a guarda temporária devido às condições em que eles viviam. Doutor, caso não seja comprovado o envenenamento, que rumo essa investigação toma? A outra linha de investigação, como eu disse, será de possível caso de maus tratos ou abandono. Iremos colher todo esse material produzido pelo Conselho Tutelar e a linha de conclusiva será nesse sentido, caso não se confirme o envenenamento. Caso seja apontado o não envenenamento e sim os maus tratos, com 2 mortes, o que deve acontecer com essa família? Possivelmente os familiares e os responsáveis vão responder criminalmente e pode acontecer de novamente o Conselho Tutelar tomar alguma medida junto com a Vara da Infância e Juventude, de uma suspensão ou novamente para que essas crianças sejam encaminhadas para um abrigo para que sejam melhores tratadas. Para a gente concluir, os próximos passos são quais? Ouvir mãe, aguardar laudo, como vai ser? Continuamos ouvindo alguns vizinhos, estamos esperando a mãe do garoto que faleceu na terça-feira. A gente realmente tem que esperar esse período de luto, sepultamento, eu acredito que tenha sido ontem ou será hoje pela manhã, e um momento que ela tenha condições realmente de prestar informação, nós vamos ouvir. Estamos ouvindo outros parentes que também estão envolvidos nessa situação do sepultamento da criança, mas o principal realmente é essa prova técnica.
Como a gente viu aí agora na sonora do delegado nessa entrevista, Vitória, ele aguardava justamente esse momento do sepultamento, que essa criança fosse enterrada, que a mãe conseguisse passar ali por esse período de luto, que claro, é um momento muito delicado, a gente está falando da perda de um filho, então ela deve ser ouvida nos próximos dias, até para entender essa história. Ela já teria sido ouvida justamente ali na delegacia de Sobradinho nesse primeiro momento, mas como o caso declinou a competência aqui para Planaltina de Goiás, que é o local onde essa família vivia, justamente onde existiria esse conflito ali com os vizinhos, então vai ser justamente a Polícia Civil aqui de Goiás que vai investigar esse caso, fazer esse levantamento. Como a gente já adiantou no início do jornal, outras testemunhas já foram ouvidas, inclusive a mãe do João Batista, que é essa outra criança de 9 anos de idade que acabou falecendo no dia 17 de janeiro, seguindo esses mesmos sintomas ali, Vitória, de febre, diarreia, dores pelo corpo. O João Gabriel, da mesma forma, tinha sido levado para o hospital, mas nesse caso, Vitória, a mãe teria voltado com ele para casa, não teria aguardado ali o fim desse atendimento por conta da demora e ele acabou morrendo em casa. Então, ele já passou por esse exame, o laudo apontou ali, como a gente já tinha adiantado, a morte dele por uma questão viral ali não identificada ainda, febre viral não identificada, mas que teria sido de causas naturais, justamente por conta dessa reação do corpo ali. Mas a polícia tem agora essa outra tese, essa linha de investigação apontada pela família, dessa possibilidade desse envenenamento. Mas como que isso surgiu? A mãe trouxe essa história à tona justamente ali com alguns outros parentes, a avó dessas crianças, até a irmã dessa mãe, tia desse menino, trazendo o seguinte, Vitória, que eles moram ali na casa, as crianças tinham contato ali na rua, livre acesso, por ser uma região mais tranquila ali onde eles moram, então as crianças entram e saem de casa, muitos ficam ali no quintal, o quintal tem um portão que tem essa possibilidade para que outros vizinhos, por exemplo, dessem comida, mas conversando com o delegado, Vitória, eu descobri o seguinte, que existia essa relação ali até mesmo por conta dessa questão financeira da família, que muitas vezes passa dificuldade, vive ali apenas com o auxílio do governo e tem cerca de 20 pessoas nessa casa para serem sustentadas ali, para se alimentarem, então muitas vezes eles contam com a ajuda de alguns vizinhos. Então é normal ali que alguns vizinhos dessem alimentos, comida para essas crianças, mas surgiu ali a partir da mãe essa desconfiança ali, inclusive trouxe à tona a história de um bolo, salgadinhos, que isso ainda vai ser investigado pela polícia, vai ser apurado. Como a gente disse, a mãe do Carlos Abraão ainda não foi ouvida por conta desse momento de luto ali, de providenciar todas essas questões de velório, enterro, até mesmo passar esse luto, mas que agora ela deve comparecer à delegacia para prestar alguns depoimentos e o que a polícia aguarda mesmo são provas científicas. O que precisa para comprovar se essa criança foi ou não envenenada? Justamente o laudo do Instituto Médico Legal. Como a morte, Vitória, aconteceu no hospital de Sobradinho, vai ser a Polícia Civil do Distrito Federal, o Instituto Médico Legal do DF, que vai fazer essa análise do corpo, fazer justamente analisar esses materiais para ver se localiza ali a intoxicação, alguma substância que possa ter matado essa criança. Assim que esse laudo estiver pronto, ele é enviado para a Polícia Civil aqui de Goiás para que possa dar seguimento nesse inquérito. Mas enquanto isso, outras testemunhas estão sendo ouvidas. Uma vizinha ali que teria esse atrito mais próximo com essa família já foi ouvida, descartou a participação dela em qualquer situação, diz que jamais seria capaz de envenenar uma criança, que está à disposição da justiça para prestar os esclarecimentos. Então, as investigações, Vitória, elas seguem nessas duas linhas, justamente do envenenamento apontada pela mãe e também da situação de maus tratos que essas crianças podem estar passando ali, nessa questão de nutrição, de alimentação. Tanto que, para quem está chegando agora, a gente adiantou aqui a informação de que 4 dessas crianças da família já teriam ficado ali sob os cuidados do Conselho Tutelar. E dessas 4, as 2 crianças que acabaram morrendo. Então o Conselho Tutelar, inclusive hoje, estaria indo no hospital somente para ficar com algumas dessas crianças, tomar par dessa situação. Logo mais à tarde deve acontecer uma coletiva por parte do Conselho Tutelar, apresentando a situação em que essa família vivia. Então é um caso ainda cheio de mistérios, com perguntas a serem esclarecidas e com muitos pontos ainda a serem analisados pela polícia, Vitória. Até porque outras 2 crianças, né, Michael, estão internadas, continuam em tratamento com os mesmos sintomas do Carlos Abraão, de 6 anos, que acabou morrendo. Então, realmente, a gente precisa acompanhar os desdobramentos dessa investigação, até para não acusar ninguém de forma indevida.
Obrigada, Michael, pelas informações. Bom, você vai ver agora como foi o terceiro dia de buscas das vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. O enviado especial do SBT, Sérgio Uth, acompanha de perto a dificuldade para chegar até as regiões mais atingidas. Com 12 mil mortes, as equipes de resgate ainda procuram por sinais de vida nos escombros de milhares de edifícios derrubados pelo terremoto. A vida, aplausos. E toda a celebração que merece o dia em que uma família inteira teve a oportunidade de viver de novo. Euforia na Síria, agradecimentos na Turquia, quando o garoto é retirado dos escombros 60 horas após o terremoto. Nem todos serão presenteados pelo destino, nem socorridos pelas autoridades. É impossível estar preparado para um desastre como esse, disse o presidente turco Recep Erdogan durante a visita que fez nesta quarta a Kahramanmaraş, onde Abdallah Kek explica que estar vivo tem vários sentidos depois de um terremoto. Imagine ter seu filho ou seu irmão, alguém da sua família, debaixo dos destroços e você não consegue ajudar. À medida em que as horas passam, é cada vez mais improvável que a ajuda chegue a tempo. Numa região tão arrasada, chegar é tarefa das mais complicadas. Resgataram minha mãe e minha irmã, me conta Ezra, a enfermeira turca que ainda buscava notícias do pai, dos avós e do restante da família. Ela e o irmão tentavam chegar a Antáquia, mas tiveram os voos cancelados. A cidade para onde ela tentava voar, Gaziantep, estava dessa maneira. Pelo mesmo motivo, tivemos que mudar nosso roteiro. Nossa segunda cidade, segundo pouso em menos de 24 horas, e a dificuldade logística é imensa. E se nós temos essas dificuldades, também tem as equipes de socorro e também tem centenas, milhares de pessoas que estão tentando chegar até os lugares para ter notícias das suas famílias, para tentar ajudar de alguma maneira. E nesse momento a logística é uma das questões mais complicadas. De cima fica claro um outro adversário das equipes de socorro. Na região onde estamos, a temperatura chegou a 12 graus negativos nesta quarta. Do outro lado da fronteira, em Idlib, na Síria, a mãe lamenta a morte da cunhada e das duas sobrinhas. Ainda não deu para tirar os corpos, diz Arlan, uma entre milhões de refugiados desta parte do planeta. O mesmo terremoto que derrubou cidades inteiras, como Hatay, também alagou áreas na costa da Turquia. Para onde se olha, a devastação. Mas também milagres, como a imagem destas 5 crianças sendo resgatadas ao som de Deus seja louvado. Ou o beijo incrédulo no bebê que também resistiu por 36 horas no meio dos destroços, no frio intenso. E também há sorrisos, sim, sorrisos, de quem um golinho de água foi a grande vitória do dia. Essa imagem, né, é impressionante. E o Brasil vai enviar à região uma equipe do Corpo de Bombeiros especializada em resgates. A ajuda humanitária pode salvar vidas. Moradores das regiões atingidas dizem que a neve e o frio tornaram a situação ainda mais caótica. As imagens gravadas com o celular mostram os estragos causados pelo terremoto dentro de uma casa em Adana, na Turquia. Há rachaduras por toda parte. Com o tremor, a parede se soltou do teto. Do lado de fora, essa é a imagem dos edifícios que ainda se sustentam de pé. Montanhas de escombros são vistas em todo lugar e pessoas continuam sendo encontradas com vida. Hoje eu estou aqui em frente à mesquita. Amina Nahan, uma brasileira, mora em Gaziantep há 3 anos. A cidade fica na área do epicentro do terremoto. Ela conta que acordou às 4 horas da manhã, momentos antes do prédio começar a tremer. Eu já escutei um som muito horrível, assim, de como se a terra estivesse revirando completamente. E aí eu fui tentar levantar e não consegui. Eu nunca tinha passado por essa situação de terremoto,
mas eu não imaginava que fosse tão terrível. E o que a Mina pensou durante o primeiro tremor? Morrer, né? Em ser soterrada e não ser encontrada, e na minha mãe que é doente no Brasil, no meu pai, nessas notícias, sabe assim, geralmente esse pensamento que eu acho que todas as pessoas quando passam por esse terror... Por ser enfermeira, a Mina vai ajudar nos resgates. Mesma tarefa dos 34 bombeiros de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, destacados para atuar na Turquia. Cães farejadores vão integrar a equipe. Nossa intenção é encontrar pessoas com vida. Se uma vida for salva, uma pessoa for encontrada, já valeu todo o esforço, todo o empenho. Essa força humanitária não é formada apenas por profissionais acostumados a lidar com tragédias. Pessoas comuns também estão embarcando voluntariamente para áreas de risco com um único objetivo: ajudar. Cancel Kenixis, que é turca, mora em Istambul. Ela está organizando doações e vai viajar para 10 cidades. Na bagagem, a lembrança de já ter sobrevivido a um terremoto aos 9 anos de idade. A gente escutando os barulhos, porque na fora, os prédios caindo, fazendo um barulho enorme. E minha mãe me falou para meu pai nesse jeito, chamou o nome dele e disse: vem para cá, a gente vai morrer. Eles acham nossos corpos juntos. Poder estender a mão nesse momento, para ela, é uma verdadeira missão. Hoje minha mãe me ligando nesse jeito, chorando: filha, salvamos hoje uma mãe e filha de 3 anos junto com mãe. Brasilienses que moram nos países atingidos pelo terremoto contam que o clima é de medo e luto. Nós vamos conversar agora ao vivo com Gabriel Cavalcante, que é um jogador de um time de vôlei lá da Turquia. Gabriel, boa tarde, obrigada por falar com a gente. Primeiro eu queria saber se a região onde você mora foi atingida. Nesse momento você está em casa? Boa tarde, Vitória, tudo bom? Eu tô em casa sim, e a área que eu tô, graças a Deus, não chegou a ter nada de terremoto, não sentimos nada aqui. Uma cidade que está a 800 quilômetros de distância de onde teve terremoto, e graças a Deus está tudo bem. Sim, a área onde você mora, né, é considerada segura, você deve permanecer aí? Sim, é seguro. É bem grande aqui, mas está tranquilo. Quanto tempo você foi para integrar um time de vôlei, é isso? Isso, eu cheguei aqui tem 2 semanas e meia. Acabei de chegar, bem recente. Inclusive, né, pelo que a nossa produção me contou, você teria um jogo em uma das regiões atingidas aí na Turquia, né? Isso, ia ser domingo agora e era na cidade de Hatay, que até passou aí no vídeo. A gente ia pra lá no sábado e provavelmente ia voltar na segunda. Caramba. E sábado agora. Sim, e como que tá o clima por aí? Mesmo você morando, né, a quilômetros de distância ali do epicentro desse terremoto, mas eu acredito que outros jogadores, né, do seu time, enfim, pessoas que você conheça aí do seu ciclo social, conhecem alguém, tem algum parente? Como que tá o clima aí? Tá bem difícil de lidar. Agora tá melhorando um pouco, mas no dia do terremoto, quando aconteceu, que eu cheguei no treino, no ginásio para treinar, eu olhava pra cara dos turcos, eu moro com um turco aqui também, a gente vive de casa, e totalmente abalado, com medo, ligando pra família, mandando mensagem pra ver se tá tudo bem. E é bem difícil de lidar. Sim, algum desses familiares... As ruas estão um pouco menos movimentadas também, tá mais silêncio, sabe? Bem diferente. Sim, algum familiar, né, de um colega seu, enfim, conhecido, esteve nessa região no dia do terremoto, mora nessas regiões atingidas. Como que foi receber essa notícia? Como que foi para você e também para os seus colegas, né? Não, familiar não tem nenhum, de ninguém aqui, graças a Deus. Tem amigos que jogam vôlei também, já jogaram no time daqui, jogaram em outros times. Tanto que tem time feminino também que foi todo soterrado debaixo do prédio. E foi um choque muito grande, porque aconteceu de madrugada, né? Tava dormindo, acordei, na hora que eu levantei para tomar um café, eu abri o WhatsApp cheio de mensagem no grupo do time falando de terremoto e eu sem entender nada. Na hora que eu saí,
o menino que eu divido casa estava assistindo o jornal e que eu vi a cena de prédio caindo, gente gritando. Nossa, foi bem desesperador. E muita gente está indo até os locais atingidos para ajudarem no resgate, porque a gente vê a situação, né? Locais muitas vezes de difícil acesso. Então você percebe essa movimentação da população por aí? Da população não, mas aqui na minha cidade onde eu moro tem 3 times de vôlei. O meu tá fazendo a arrecadação de roupa, de suprimento para levar, e os outros 2 times estão mandando os turcos, que já são daqui, né, acostumados com tudo e tal, estão mandando eles para ir lá ajudar, para levar os suprimentos também, mas da população eu não sei dizer ao certo se tem gente. Por enquanto os campeonatos estão suspensos, né? Isso, foi suspenso uma semana a princípio, né? Não sabe como é que vai ser, porque pelo fato de ter time que teve seu ginásio destruído, atleta debaixo dos escombros, falecido, e deram uma semana para ver como é que vai ser, para tentar, né, definir como é que vai ser o andamento das coisas, mas talvez possa aumentar mais também, tempo de suspensão, a gente está esperando aí para ver como é que vai ser. Tá a sua rotina por aí depois dessa tragédia? Tá normal aqui. A gente, na verdade, a gente ganhou 4 dias de folgas agora. Para os turcos irem ver a família, para, né, ter aquele carinho familiar, ter o alívio de ver a família novamente. Mas eu, como sou do Brasil, vou continuar aqui, vou continuar indo pro treino normal. Para isso tá tudo normal, tranquilo. E a sua família aqui, como que ficou quando soube? Bem abalado. Desesperado. Família, amigo, nossa, foi o celular tocando o dia todo, gente mandando como é que você tá, cara, o que foi que aconteceu, todo mundo perguntando, mas graças a Deus tá tudo certo. Chegou a cogitar a ideia de voltar pro Brasil? No começo, assim, quando eu vi, que saí do meu quarto, que eu vi as imagens, eu falei, não, pode acontecer um terremoto daqui a pouco aqui onde eu moro, só vim pra cá. Mas no começo eu pensei em voltar assim, agora já tô digerindo um pouquinho melhor o que aconteceu. Sim. Aí você disse que vocês estão em um período de luto, né? Aos poucos você percebe que a rotina vai voltando ao normal. Claro que as imagens são impressionantes, né? Nós que estamos aqui no Brasil sentimos muito, as redes sociais, né? Toda hora chega um compartilhamento de uma imagem mais triste que a outra. Então, eu acredito que esse sentimento esteja aí realmente, como você disse, né? A cidade mais silenciosa, porque é um momento de muito sofrimento para muitas famílias, né? Sim. Agora a gente está tentando voltar ao normal, né? Bem difícil, o tanto de gente que morreu, que está desaparecida ainda. Mas dá para ver que o pessoal está tentando voltar na rotina normal, tentar desviar os pensamentos, sabe? Não ficar pensando nisso o tempo todo, porque se ficar pensando, é pior ainda. Sim. Gabriel, muito obrigada, viu, pela participação aqui no nosso jornal. Eu queria, inclusive, né, se você quiser mandar um recado aí para sua família, tá aqui em Brasília, seus amigos, dizendo que você tá bem, né, tranquilizar seus familiares, fique à vontade. Mandar um beijo para minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha tia, amigo, vó, todo mundo. Graças a Deus também, já tô aí de volta, se Deus quiser. Valeu, Gabriel. Obrigada pela participação e nossos sentimentos, né? A todo mundo, seus colegas, enfim, que tem amigos. E a gente torce pela recuperação. A gente viu que estão mandando, né, pessoas daqui do Brasil também para dar esse apoio no resgate. É um momento de muito luto, muita tristeza. Mas obrigada por trazer um pouquinho da sua rotina por aí, da sua experiência, né, nesse momento tão triste. Obrigada, Gabriel. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, e um criminoso condenado a mais de 90 anos de cadeia é o homem-chave da maior facção criminosa do país para coordenar o esquema de exportação de cocaína para a Europa e África. Ele é conhecido como Queco e vive escondido no mangue com acesso livre aos navios onde a droga é escondida por mergulhadores no meio da noite.
mergulhar durante a noite a 10 metros de profundidade para esconder cocaína no casco de navios no Porto de Santos, no litoral paulista. Não é tarefa para qualquer mergulhador, mas tudo isso só acontece graças a este homem. André Luiz dos Santos, de 47 anos, conhecido como Queco. Um criminoso condenado a 92 anos de cadeia e que vive aqui, escondido no mangue, bem perto do porto. O aumento das apreensões de cocaína colocada no casco de navios no maior porto da América Latina tem algumas explicações. A tecnologia usada para escanear todos os contêineres que são levados para a África e Europa dificultou a vida dos traficantes. Os mergulhadores usam pequenos barcos para se aproximar dos navios, mas o segredo é chegar até aqui. Para isso, a facção Primeiro Comando da Capital, o PCC, que domina o tráfico na região, conta com este homem. Queco tem total domínio da região. Segundo a polícia, ele guarda a droga no mangue e leva os mergulhadores até os navios. A história de Queco está descrita em relatórios de inteligência da Polícia Civil e do Ministério Público. De acordo com os investigadores, ele ficou conhecido quando se envolveu na morte de 2 policiais civis há 14 anos. Os corpos foram encontrados na Serra do Mar, em outubro de 2008. Desde então, Queco está foragido. Um detalhe importante: ele nunca foi preso, nunca se afastou do crime e nem de sua família, que mora na comunidade Humaitá, em São Vicente, na Baixada Santista. Este ex-policial militar, que sempre trabalhou na região, aceitou falar sobre Queco, mas sem mostrar o rosto. Ele conta que a ligação do criminoso com o PCC é antiga. Partido que enviou ele para as Farc, né, na Colômbia, sabendo que as Farc e o PCC já têm uma antiga aliança, né, principalmente no tráfico envolvendo cocaína e pasta base. E ele lá aprendeu todas as técnicas de táticas de guerrilha. Tudo que for de ambiente de mata, de combate em mata, de manuseio de alimentos dentro da própria mata em si, tudo isso ele aprendeu na Colômbia. Nas poucas vezes que a polícia de São Paulo chegou perto de Queco, encontrou no meio do mangue alguns rastros. Esta é uma das casas usadas por ele. Perto dali, os agentes encontraram aparelhos de musculação e gerador de energia para garantir banho quente e telefone celular sempre carregado. Também foram localizadas câmeras de monitoramento em uma trilha. Munição de armamento pesado e cocaína também estavam no mangue. A droga ficava escondida em tambores enterrados em compartimentos cavados num barranco. As tentativas de prender o criminoso também não deram certo. Em 2020, a Polícia Militar fez uma patrulha com um helicóptero aqui, nesta região de Mangue. Queco e outros integrantes da facção reagiram. Eles atiraram e quase derrubaram a aeronave. O relatório afirma que disparos de fuzil atingiram o helicóptero em diversas partes, inclusive chegando a afetar o comando dos pedais. O piloto precisou fazer um pouso de emergência que foi feito no aeroporto de Itanhaém. Em seguida, a Polícia Militar montou uma operação para tentar prender o traficante e trouxe para cá agentes do COI, Comando de Operações Especiais, uma espécie de elite da PM paulista. Os militares fizeram um cerco. Queco reagiu mais uma vez, baleou 2 PMs e conseguiu escapar.
Um dos policiais foi atingido no punho direito e o outro na parte posterior da coxa esquerda. A PM, segundo o relatório, precisou montar uma verdadeira operação de resgate e ambos foram socorridos. Queco conhece todos os rios e canais na região de Mangue. Ele ainda se aproveita dos bloqueadores de celulares usados nos presídios da região. O equipamento também impede o uso de rastreadores por GPS. Ele tem todo o conhecimento ali, inclusive de usar o bloqueador das operadoras do presídio, do CDP de São Vicente, para que os barcos não fossem rastreados. Muitas das vezes não conseguem rastrear, a não ser por drone. Amanhã você vai ver os vídeos que o próprio traficante grava no meio do mangue para desafiar a polícia. Você vai ver agora a imagem de uma criança brincando na janela de um prédio que deixou os vizinhos assustados. Olha só esse menino quase com o corpo todo para fora da janela, apoiado apenas com a tela de proteção. Foi num condomínio de Taguatinga Norte. Imagina se essa tela rasgasse. Gente, que perigo! Os vizinhos ficaram assustados e gritaram para a criança sair dali. A administração do condomínio informou que isso foi no bloco B. A mãe do menino estava em casa e foi alertada sobre o perigo de crianças brincarem na janela, mesmo com a tela de proteção. Imagina só, uma tragédia poderia acontecer ali. Meu Deus. Bom, e o Corpo de Bombeiros resgatou um homem que se afogou no Lago Paranoá. Ele chegou a ficar inconsciente por cerca de 15 minutos, depois de ficar a quase 4 metros de profundidade. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Esse homem precisou ser reanimado e foi levado para o hospital, né? Sim, Vitória. Boa tarde novamente para você, boa tarde a todos. Ele precisou ser reanimado. Esse homem, ele teria entrado ali no lago por volta de meio-dia de ontem, sozinho. E aí ele teria ido nadar quando acabou se afogando. Ali ficou submerso durante 15 minutos. Os bombeiros foram chamados, fizeram ali todo o atendimento e conseguiram ressuscitar esse homem. Ele foi levado para o hospital instável, inconsciente, mas ele foi levado vivo. Para falar sobre essa ocorrência, eu vou conversar agora com o Tenente Medeiros, que está aqui ao meu lado. Tenente, uma boa tarde, obrigado pela sua participação. 15 minutos embaixo d'água, né? Vocês conseguiram reverter esse quadro, mas é uma situação delicada de afogamento? Boa tarde a todos. Sim, 15 minutos submerso gera uma série de cuidados. Então, sim, é uma situação um pouco complicada, mas é possível o resultado vida. E ele tem algum prejuízo, né? 15 minutos é bastante tempo. O que acontece com uma pessoa que se afoga durante tanto tempo? Olha, o nosso corpo, na verdade, ele é muito dinâmico. Então, depende do preparo dele para o meio líquido, né? Se ele já fazia algum treinamento, então isso depende muito, na verdade. Sim. A gente estima que em 5 minutos a pessoa começa a ter perdas, né? Perdas de neurônio, perdas de algumas partes do nosso sistema nervoso. Esse homem que tem ali aproximadamente 30 anos, né? É uma idade, então, considerada saudável. Talvez se ele tiver, assim, costume de ficar embaixo d'água, isso pode ter ajudado? Com certeza, ajuda sim. Todo treinamento nesse sentido ajuda muito. Esse homem, ele não foi identificado, né? Não tinha ali nenhum documento, os bombeiros não conseguiram identificá-lo. Aparentemente ele estava ali sozinho. Qual que era a situação dele? A princípio que a gente sabe que ele estava sozinho, né? O bombeiro foi avisado por populares e foi prestar o socorro. E nesse caso ele foi levado, o estado dele, né, instável, inconsciente, para o hospital? Sim, a informação que a gente tem é essa, né? Vocês têm atendido muitas ocorrências de afogamento? A gente sempre acompanha, sempre aparece uma ocorrência. Como é que tem sido esse ano? Olha, é muito típico daqui de Brasília, né, pela questão do uso do Lago Paranoá, ocorrerem vários acionamentos do CBMDF nesse sentido de afogamento. Qual que é a orientação, então? Sempre entrar com colete? Olha, a orientação é que todo cuidado na água é pouco, né? O ideal é que você, quando vá fazer qualquer atividade aquática, você tenha a supervisão de alguém de fora. Independente disso, que você use colete salva-vidas, de preferência, evite boias, né?
Evite outros meios de fortuna que façam você flutuar, como colchão inflável, esse tipo de coisa que não traz uma segurança lá para o banhista. A gente orienta as pessoas que queiram fazer uso do Lago Paranoá que façam o uso onde o bombeiro já tem um salva-vidas. Nós temos 5 pontos aqui em Brasília em que o bombeiro já tem um salva-vida fixo lá nos finais de semana e feriados, que é justamente para prestar esse tipo de serviço. E mesmo se a pessoa souber nadar, o lago ainda é perigoso? Sim, o lago sempre é perigoso. Mesmo para quem sabe nadar, o ideal é que você sempre nade próximo à margem ali, para caso aconteça alguma coisa, você consiga sair sozinho ou fique fácil para alguém ligar para o bombeiro, identificar ou tentar te ajudar se tiver insegurança. Porque a gente, inclusive, já noticiou pessoas que tinham conhecimento, sabiam nadar e mesmo assim se afogaram. O que acontece ali embaixo da água? A pessoa tem cãibra? O que pode levar a esse afogamento? São uma série de fatores, né, que podem levar, mesmo quem sabe nadar, a vir a se afogar. Um deles pode ser cãibra, pode ser um mal súbito, né? Pode, inclusive, ser a falta de preparo, porque a gente sempre acha que pode ir um pouco além e, na verdade, não pode. E aí você pode se cansar e estar longe da margem e vir a se afogar. Tá certo, então. Muito obrigada, tenente, pelas suas informações. É isso, Vitória. Essa ocorrência, então, esse homem que tem aproximadamente 30 anos, né, porque ele não tinha identidade. Então, a polícia e os bombeiros também não sabem exatamente quem é essa pessoa, ela não foi identificada ainda, mas é um homem que tem ali aproximadamente 30 anos, estaria sozinho no Lago Paranoá, teria entrado ali para nadar e acabou se afogando, né? E testemunhas viram, chamaram os bombeiros para fazer esse atendimento. Nesse calorão todo mundo quer se refrescar, mas é importante ter muito cuidado. Agora, Kátia, nós vamos falar sobre um outro caso, né, que tem imagens impressionantes. Um botijão de gás caiu de cima de uma caminhonete e quase atingiu uma família lá em Taguatinga. Vamos lá, roda as imagens, diretor, por favor, desse circuito, né, que temos aí. Bom, olha só, a câmera flagrou o exato momento em que a família está caminhando e o botijão se solta do veículo e passa bem ao lado deles. Que perigo, hein? Kátia, imagina se esse botijão atinge esse homem com essas duas crianças. Como você está aí com o Tenente Medeiros, ele sabe dizer para a gente se existe, né, uma maneira correta de colocar esses botijões dentro de um veículo para que não ocorra esse tipo de acidente. A gente sabe, vimos aí que são imagens, era uma caminhonetezinha já de uma empresa, né, que possivelmente os funcionários são treinados para isso, mas existe uma forma correta de colocar esses equipamentos nesse carro? Pois é, Vitória, como você disse, a imagem realmente é impressionante porque a gente percebe que é um veículo utilizado para transportar botijões de gás. Esse motorista, ele já passa ali em alta velocidade, ele não para no quebra-molas e é nesse momento que o botijão acaba caindo do veículo e quase atingindo um homem e duas crianças que estão passando ali pela calçada. Então, além do botijão não estar preso, né, de forma adequada, esse homem ainda não para ali no quebra-molas em alta velocidade e acaba causando esse acidente. Como você disse, eu vou aproveitar então aqui a presença do Tenente Medeiros para tirar essa dúvida com ele. Tenente, essa imagem, né, que é bastante impressionante, mostra ali uma certa irresponsabilidade. Nesse caso, empresas que trabalham com botijão de gás precisam carregar, transportar o botijão de uma maneira correta? Com certeza sim. A ANP, que é a agência que regula esse tipo de transporte, ela tem a resolução número 26 de maio de 2015, que regula esse tipo de transporte de GLP. E o que ela diz? Ela diz que tem que estar ali bem amarrado, tem que estar bem seguro? Sim, ela diz que o transporte ele tem que ser feito em total condição de segurança, né? Tanto para o motorista do veículo quanto para outros transeuntes de qualquer local que seja. Agora, nesse tipo de situação, né, o botijão acabou caindo ali. Qual é o risco para a população? Olha, o risco da imagem em si que vocês estão comentando é o risco de o botijão vir a lesionar o pedestre que passava pelo local, é o risco maior, né? Além disso, pode-se adicionar isso aí o risco do fator de risco do próprio botijão de gás. Não é comum que ele exploda, mas pode ser que aconteça. Então, por isso que a ANP, ela regula essa questão do transporte. E essa regulação do transporte diz que o botijão de gás ele deve ser transportado de forma segura, né? Em veículo aberto, sempre em pé, né, com segurança total
e de forma nenhuma ele deve ser transportado, por exemplo, por veículo particular, porta-mala de carros ou qualquer outra coisa assim. Então os veículos para o transporte de GLP, eles têm que ser credenciados e cadastrados junto à ANP. Existe também o risco de vazamento de gás, mesmo que ele não exploda, esse botijão ele poderia ter ali danificado e o gás vazado. Sim, com certeza. É sempre um risco. O botijão de gás, na verdade, é um dos utensílios que a gente tem em casa que sempre traz um certo risco. Por isso que é essa série de cuidados que a gente tem quando se fala em gás de cozinha. Não dá para brincar. Nunca, né? Nunca dá para brincar, na verdade. Então, assim, por isso que se recomenda que o cidadão comum ele não faça o transporte de gás de forma nenhuma. Tá certo, tenente. Muito obrigado pelas suas informações. Acho que ficou bem claro. Vitória, eu volto com você no estúdio. Não, riscos enormes, né, Kátia? Nós vimos aí a imagem, o botijão passa raspando na perna desse homem, né, que está com 2 crianças, então poderia mesmo ter acertado esse homem, acabar caindo, ou se não, como o bombeiro disse, né, esse botijão sofrer algum tipo de explosão, ou até mesmo um dano maior, pode ter sofrido um dano maior, e aí como que revende, né, esse material? Bom, todo cuidado é pouco, a gente sabe disso. Obrigada, Kátia. Bom, e nos últimos 3 dias, mais de 250 pessoas procuraram unidades de saúde em Recife com irritação nos olhos e dificuldade para enxergar. Em todos os casos, os problemas surgiram após o uso de produto modelador para os cabelos. Alguns pacientes relataram ter sofrido cegueira temporária. O que era para ser apenas diversão se tornou um pesadelo. Carla fez tranças no cabelo no último fim de semana, para ir a um bloco de carnaval. Ela conta que ao ter contato com a chuva, durante a folia, o produto utilizado para modelar o penteado escorreu nos olhos, prejudicando a visão. O olho começa a ficar muito vermelho, ele fica uma ardência e o olho ele fica como se estivesse com areia, que por mais que você lave, não passa de jeito nenhum. Esta advogada diz que fez o mesmo penteado com o uso de produto modelador e também teve os olhos afetados. Ainda em tratamento, com 2 remédios diferentes, a vítima diz que ficou com medo de não enxergar mais. Eu fiquei sentindo como se o olho tivesse com algo dentro. Fui dormir e quando eu me acordei eu não consegui abrir o olho. A história se repetiu com Isabelle. Por meio de um vídeo divulgado em uma rede social, ela relatou que teve queimadura nos olhos. Mesmo que for fazer as tranças, para não usar essa pomada, tá? Porque ela acaba até com suor mesmo, não precisa nem de chuva, escorrendo para os olhos e ocasionando essas queimaduras. Entre sábado e esta terça-feira, 4 unidades de saúde do Recife atenderam 255 casos com sintomas parecidos. Dor e irritação nos olhos, pálpebras inchadas e dificuldade para enxergar. Todos os casos tinham algo em comum: a presença de um produto usado para fazer penteados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está investigando marcas e fabricantes de pomadas modeladoras para entender as reações adversas. Em janeiro, a Anvisa já tinha restringido a venda dos produtos capilares de 9 empresas, pelo risco que eles ofereciam aos olhos. Este oftalmologista deixa o alerta. Evite o uso dessas ceras, essas máscaras modeladoras, porque a gente não sabe exatamente qual a causa, qual a substância e não com a marca exatamente que está cometendo isso daí. Esse assunto é sério demais e nessa época de festas, bloquinhos de carnaval, os casos podem aumentar, porque as pessoas dançam, pulam, suam mais e a pomada acaba escorregando e indo para os olhos. Para entender um pouquinho mais sobre esses riscos, né, desse tipo de produto, nós vamos conversar agora com a médica oftalmologista Núbia Vanessa Lima. Doutora, boa tarde, obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Me diz uma coisa, o contato, né, dessas pomadas com os olhos pode deixar uma pessoa cega realmente? Isso é verdade? Boa tarde. Boa tarde. Olha só, cega, a gente não tem nenhum caso de cegueira, mas dependendo da gravidade, do tempo de exposição e da quantidade, você pode ter lesões corneanas causando uma irritação e uma abrasividade, levando a uma cicatriz nessa córnea, que esse paciente pode sim ter um déficit visual que a gente só vai poder diagnosticar depois do acompanhamento.
usou então uma pomada modeladora, né? Sentiu o olho arder. O ideal é procurar um pronto-socorro? Vitória, todos os produtos de uso capilar, seja pomadas, géis que passamos nos olhos, alguns leave-ins, todos esses que possam ficar no cabelo, nós precisamos de ter, primeiro, que o profissional que esteja aplicando esses produtos oriente os consumidores quais são os riscos e o que eles podem fazer. Por exemplo, todos esses pacientes aí, eles estavam num bloco de carnaval e tomaram chuva. Então, às vezes, não só com a chuva, um dos pacientes fala com o próprio suor, se o paciente vai, às vezes, fazer um exercício físico, por exemplo, se ele vai correr depois disso, ou mesmo se você pode usar em crianças. Tem gente que às vezes vai para a piscina. Então, você tem o acometimento de pálpebras, de córnea, né, de conjuntiva, levando a uma irritação ocular e, dependendo da gravidade, ela pode se estender por até 10 dias ou mais e usar medicamentos prescritos por um oftalmologista. Então, tudo depende daquilo que tem dentro do produto. E muitas vezes o médico não sabe o que tem dentro do produto. Por isso que a Anvisa já cancelou a distribuição, né, a venda de determinados dessas pomadas, desses produtos, mas tem outras em investigação, porque nós não sabemos o que tem dentro desses produtos. E o contato com o olho, a gente não sabe qual reação que pode causar. Então, caso o paciente venha a ter uma irritação palpebral, uma irritação da conjuntiva e córnea, deve lavar com água potável ou soro fisiológico abundante para tentar tirar, e às vezes até tirar do rosto também, e procurar um médico oftalmologista, porque só ele vai poder saber qual o tipo de lesão e qual a gravidade daquela lesão. Sim, e é importante buscar produtos ali registrados na Anvisa? Vitória, todos os produtos devem ser registrados na Anvisa, mas mesmo aqueles registrados, tanto é que a Anvisa retirou 9 do mercado agora em janeiro, mesmo eles têm lá, apesar das letras estarem pequenas, falam em contato com os olhos, procurar um médico oftalmologista. Por quê? Porque muitos desses produtos, eles são, na verdade, tóxicos para os nossos olhos. Então, mesmo os produtos que são autorizados, eles podem sim causar lesões aos olhos. Então, além da gente sempre procurar aquilo que é autorizado, porque só o autorizado é que a gente vai poder fazer a queixa, o próprio profissional que fez o penteado vai poder reclamar no site da empresa, ou mesmo o consumidor vai poder reclamar. E os produtos que não são registrados, esses a gente não tem nem por onde começar a fazer um registro de reclamação. Sim, até então aquelas pessoas que são mais cuidadosas, que costumam ler o rótulo, muitas vezes ficam ali perdidas, né? Porque não se sabe ainda qual componente tem nessas pomadas que causam, né, esse tipo de alergia, causam esses sintomas, né? Muitos dos produtos que estão na bula, eles estão com um nome, na verdade, químico, né? Ou mesmo do subproduto. Então, a gente não sabe, por exemplo, antigamente foi proibido todos os produtos que tinham formol. Só que a gente sabe que o formol é tóxico para os nossos olhos. E até para a pele também. Só que aí, às vezes, tem um subproduto que possa, na verdade, estar causando isso e pode ser um derivado do formol. E dependendo de como for, por exemplo, se for no olho que já tem algum problema ocular anterior, ou mesmo que tenha sido um olho de uma criança, nós não sabemos qual a consequência disso a curto, médio e longo prazo. Porque dependendo da intensidade, pode, na verdade, você ter um acometimento, fazendo com que haja uma diminuição da qualidade visual. Sim, então se o consumidor sentiu algum desses sintomas, pode registrar, fazer a queixa ali na Anvisa, até mesmo para dar sequência nessa investigação e esse produto, que às vezes está fora dessa lista de investigados, entre ali e tenha mais pesquisa sobre o assunto? Eu acho que seria prudente, primeiro quando a gente estiver fazendo qualquer tipo de penteado, tudo, nós devemos estar anotando o nome do produto, o nome do lugar que nós estamos fazendo,
para que, caso haja algum tipo de acometimento, você pode procurar entrar no site da Anvisa com a foto do produto, dizendo como é que foi usado, o que causou, para que a Anvisa possa fazer esse tipo de investigação. Ou mesmo, nós podemos ter respaldo, quantos consumidores tiveram, qual que é o montante, para ela poder até retirar o produto do mercado. Sim, então não precisa todo mundo assustar, não usar mais. Agora, carnaval, as pessoas querem fazer penteados, até mesmo em festas, enfim. Não precisa assustar e parar com o uso, né? Mas é importante ter alguns cuidados. Quais seriam os principais, de acordo com a recomendação da senhora? Vitória, primeiro a gente procurar produtos que sejam autorizados pela Anvisa, que tenham registro na Anvisa. Procurar o profissional que saiba fazer e também orientar que quando nós estivermos com esses produtos no cabelo, evitar que a gente possa, se tiver suor ou mesmo chover, a gente tentar proteger os olhos. Caso aconteça a irritação, lavar com água potável, soro fisiológico, e procure um médico. Evitar usar qualquer tipo de colírio, pomada que não seja prescrito, porque pode piorar o quadro, dependendo da pomada ou colírio que você usar, na verdade, pode até piorar o quadro. E tomar os cuidados com o profissional. Também perguntar para o profissional se aquele produto que ele usou já tem alguém que reclamou disso. Porque às vezes você já tem outras pessoas que já falaram que aquele produto ali já tinha causado uma irritação em determinadas pessoas e às vezes o profissional não sabe, ou então se ele sabe, ele ainda continua usando, né? Doutora Núbia, muito obrigada pelas informações, pelas dicas. Obrigada pela presença aqui no nosso jornal. Boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Bom, agora mais uma história bem inusitada. Um adolescente decidiu dormir dentro de um shopping lá em Taguatinga e aproveitou a madrugada para furtar vários produtos. Quem vai trazer todos os detalhes desse caso para a gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, o prejuízo desses lojistas deve ter sido grande, né? Só não foi tão grande assim, Vitória, porque ele foi pego com a boca na botija, pode-se dizer assim. Esse caso aconteceu de segunda para terça-feira no shopping de Taguatinga. E esse adolescente, ele foi para o local com um grupo de amigos, mas os amigos foram embora, mas ele decidiu ficar por lá. Ele dormiu dentro de uma loja de departamento, mais precisamente a C&A. Só que no outro dia cedinho, ele pegou a sacolinha, saiu com mais de 20 relógios dentro de uma, um laptop em outra, alguns celulares. Mas a polícia agiu rápido e esse menor precisou devolver tudo. Afinal, ele não comprou nada, ele só estava com a pose de que tinha comprado, com as sacolinhas em mãos, mas não tinha adquirido nada mesmo. Agora, para falar desse caso, né, a Polícia Militar atendeu essa ocorrência. Nós estamos aqui para falar com o Major Bruck. Ele vai contar um pouquinho mais para a gente. Major, como que foi essa ocorrência inusitada? Já atendeu algo do tipo assim? Já teve situações que a gente atendeu, mas não dessa forma. Foram muitos produtos em que esse menor de idade estava portando, que ele tinha furtado dessa loja de departamentos. A Polícia Militar foi acionada na manhã da terça-feira, por volta das 7 horas. Os seguranças ali do local, eles acionaram a Polícia Militar por terem observado nas câmeras alguma movimentação estranha dentro de uma das lojas. E os policiais militares, ao chegarem acompanhados dos seguranças, chegaram nessa loja de departamento, estava esse menor de idade com essa quantidade de produtos, mais de R$100 mil em produtos. Eram 29 celulares, 176 relógios, smartwatches também incluídos nesses relógios, algumas peças de bijuterias, tablets, estava tudo com ele colocado em sacolas da própria loja. Então talvez a intenção dele era que quando o shopping viesse a abrir, ele saísse como um comprador normal, como um cliente normal. Ele agiu aí de forma, pode-se dizer, um menor bandido ingênuo? Talvez pela experiência, a gente pode dizer que esse grupo tem algum tipo de envolvimento, pelo menos no planejamento, porque foi avistado um grupo de jovens com esse menor de idade, momentos antes do shopping fechar, todos eles saíram, ficou esse jovem. Então, provavelmente houve ali algum planejamento por parte desses jovens e aí acabou influenciando esse menor de idade, que acabou não tendo um final feliz, e a Polícia Militar conseguiu apreendê-lo e levá-lo para a delegacia. Infelizmente, recuperou todos esses itens, né, que ele iria furtar. Ele chegou a dizer para a equipe o que faria com esses objetos? Quando ele foi questionado acerca
dos objetos, o que ele estava fazendo com esses objetos, ele confessou que tinha furtado da loja de departamentos e provavelmente ele ia fazer a revenda no mercado negro desses objetos, muitas vezes até com anúncios da OLX e tudo mais. Então, com certeza ele ia revender para poder lucrar, e um lucro aí absurdo com esses bens. O que chama bastante atenção, Major, nesse caso desse adolescente é porque ele não ficou preso. Nós sabemos que essa parte já não é da APM, né? Mas da Polícia Civil, que faz a investigação, encaminha ali, no caso, ele para a delegacia da criança e do adolescente. Mas foram muitos itens, um valor muito alto. Foi o primeiro crime, né? Ele não tinha nada na ficha, como o senhor me disse, mas não seria um caso dele permanecer? Essa avaliação é com a Polícia Judiciária. A gente se limita a falar apenas aquilo que a gente presenciou, como foi o flagrante. Verificamos, tem a confissão do menor de 16 anos, que ele havia furtado esses bens, e nós encaminhamos para a delegacia. Eles adotaram as providências que eles têm que adotar, até porque eles também têm uma limitação, não podem fazer nada fora do que a legislação prevê. Ele chegou a comentar como que ele conseguiu despistar os seguranças ali do local, dormiu, foi no vestiário, entrou dentro de uma arara, se escondeu onde que... Porque é feita uma ronda antes de fechar um shopping, pelo menos dentro do padrão de segurança dessas empresas terceirizadas. O que teria acontecido para ele poder despistar? É muito raquítico, conseguiu se esconder? Qual que foi a dinâmica? Deu para precisar para ele poder permanecer ali dentro dessa loja? Provavelmente ele deve ter se escondido ou no provador, em algum local, ali entre as araras, para não ser observado em relação a isso. E com certeza se escondeu de uma forma muito dissimulada, que não pudesse ser identificado de imediato, mas ali na movimentação, quando ele começou a colocar os produtos dentro das sacolas da loja, obviamente ele foi flagrado pela equipe de segurança, foi flagrado a tempo, acionaram a Polícia Militar e foi a tempo também de prender esse indivíduo em flagrante. Essas lojas dentro do shopping, então elas não têm um circuito, elas têm um circuito interno de imagem, mas ela não tem a questão do alarme interno em cada uma delas. Pode ter sido isso também que facilitou um pouco para ele permanecer ali, mas no outro dia ele foi avistado pelo segurança? Na verdade, muitas lojas têm vários tipos de alarme, inclusive sensores de movimentação. Provavelmente, esse sensor de movimentação, que foi muito útil, acabou denunciando a presença desse indivíduo nessa loja e fazendo com que a Polícia Militar fosse até o local para poder prendê-lo. Obrigada, viu, Major, pelas informações. Eu fico pensando, Vitória, no desespero aí, mas mantendo a pose, né, do segurança no local, porque viu a movimentação. Já pensou, né, uma loja, um shopping inteiro fechado, um shopping gigante como esse de Taguatinga, e aí você vê aquela movimentação ali, você precisa estar atento, depois aciona, e aí então eles ficaram atentos a essa imagem, foi igual o Major falou, pela manhã, logo ligaram para a polícia para fazer essa vistoria, essa checagem no local e confirmaram a presença desse adolescente que estava saindo ali tranquilamente, mesmo com as câmeras no local, não o intimidaram, né? As câmeras não o intimidaram. Ele estava saindo com 2 sacolas, com todos esses objetos que provavelmente seriam repassados aí no mercado negro, mas a polícia conseguiu a tempo recuperar todos eles e os donos do local não tiveram esse prejuízo que ultrapassaria a casa aí dos R$100 mil. Volto com você. É uma coisa, né? É o jovem sonhar, aquele sonho de adolescente ficar dentro. De volta ao noticiário, novas imagens das invasões aos prédios dos 3 poderes foram divulgadas na data de ontem, quando completou exatamente 1 mês dos ataques. E atos em defesa da democracia lembraram as invasões de 8 de janeiro. Às 2 da tarde, hora aproximada do ataque ao Congresso no dia 8 de janeiro, servidores do Legislativo e do Tribunal de Contas fizeram um ato para marcar 1 mês desde a invasão. A cerimônia começou no salão que une o Senado e a Câmara e seguiu pelo lado de fora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou da união dos poderes no dia seguinte ao ataque. A violência dessa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro, nem tampouco a vontade do povo brasileiro. Esse episódio deplorável não será esquecido e produzirá consequências severas aos responsáveis. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também recordou os ataques na abertura da sessão desta quarta-feira. O vilipêndio às instalações dos 3 pilares da democracia veio a conferir
mercê da solidariedade imediata de todos, maior intensidade ao convívio necessariamente harmonioso, exigência do próprio texto constitucional, entre os poderes que compõem o Estado brasileiro. Até o momento, foram 652 denúncias apresentadas pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal e 764 manifestações para identificar e punir responsáveis pelos atos. A PGR requereu a instauração de 7 inquéritos, 3 deles para apurar condutas atribuídas a deputados. Nesta quarta, o Palácio do Planalto divulgou um vídeo para marcar os 30 dias dos atos golpistas. As imagens mostram Lula vistoriando os estragos e agradecendo o trabalho da equipe de limpeza. De coração, muito obrigado a cada companheira, a cada companheiro pelo trabalho que vocês fizeram. Que Deus abençoe vocês. Amém. Os primeiros reparos aos prédios públicos foram feitos logo após o dia 8 de janeiro e concluídos em menos de um mês. Mas atividades de restauração seguem em andamento. Na Câmara dos Deputados, a maior parte dos 64 itens danificados já foi tratada. No Senado, a avaliação é que o trabalho de restauro das peças vandalizadas leve até 1 ano. No Supremo, 31 peças, entre mobílias e obras de arte, tiveram perda total. Mas até agora foram identificados 114 itens que podem ser restaurados. No subsolo, a equipe de 6 restauradores do STF trabalha em uma espécie de linha de produção. Cadeiras completamente destruídas são remontadas, ganham reforços com cola misturada a pó de cedro e pinos de madeira. Estando o móvel firme, ele deixa esse espaço e vai para outro, onde acontece o processo de limpeza e de acabamento. Como o objetivo por aqui é preservar ao máximo a peça original, esse estofado de 1880, por exemplo, que estava rasgado, já foi costurado e a linha será pintada na cor da estampa da mobília. A Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal o bloqueio de R$20.700.000 em bens de 134 pessoas e 7 empresas ligadas aos atos de depredação. Mais de 900 pessoas continuam presas por ligação com os atos de depredação nas sedes dos 3 poderes. Nas investigações, a Polícia Federal já cumpriu 37 mandados de busca e apreensão e deteve 20 pessoas, incluindo 4 policiais militares suspeitos de terem colaborado com a invasão golpista. E ao falar para líderes de partidos na abertura da reunião do Conselho Político de Coalização, o presidente Lula agradeceu o apoio do Congresso contra os atos golpistas de 8 de janeiro. E ao defender a política econômica do governo federal, disse que não precisa pedir licença para governar. Na reunião com líderes da base aliada no Palácio do Planalto, Lula afirmou aos 16 presidentes de partidos que o papel do governo é determinar a política econômica do país. A gente não tem que pedir licença para governar. A gente foi eleito para governar. A gente não tem que tentar agradar ninguém. A gente tem que agradar o povo brasileiro que acreditou num programa que nos trouxe até aqui. O encontro do grupo deve ser permanente para discutir pautas de interesse do governo no Congresso Nacional. Nós queremos restabelecer a relação mais civilizada possível com o Congresso Nacional. Outro dia me perguntaram qual seria a minha base no Congresso Nacional e eu disse que eu ia começar a minha administração com 513 deputados na minha base na Câmara e com 81 senadores no Senado. E que depois que o jogo começasse, a gente ia ver para onde que as pessoas iam se arrumando, se arranjando. Lula disse ainda que o empenho do governo é para retomar as obras paralisadas ou próximas da conclusão. A reunião aqui no Palácio do Planalto aconteceu exatamente um mês após os atos golpistas de 8 de janeiro. Lula agradeceu o apoio do Congresso pela intervenção na segurança pública do Distrito Federal e voltou a criticar as invasões dos prédios dos 3 poderes. A gente vinha aqui fazer nosso protesto, dizia o que a gente queria e voltava para casa, mas essas pessoas resolveram dar um passo adiante e resolveram fazer uma tentativa de golpe nesse país. Nesta quinta-feira, Lula viaja aos Estados Unidos, onde deve permanecer até sábado. Na reunião com Joe Biden, os líderes devem discutir os desafios da radicalização política e discurso de ódio, além do combate à fome e à pobreza
e direitos dos povos indígenas. E o Brasil tem 47 milhões de estudantes na educação básica, o mesmo patamar registrado de antes da pandemia. Os números são do Censo Escolar de 2022. Foram registrados 47,4 milhões de matrículas nas escolas da rede pública e privada em todo o Brasil. 714 mil a mais em comparação com 2021. No ensino médio, o crescimento foi de pouco mais de 1%. No fundamental, que concentra o maior número de alunos, o aumento foi de 13,7%. Já a educação infantil registrou alta de 8,9% na rede pública e 29,9% na rede privada. A partir do levantamento, um dos focos do Ministério da Educação deve ser o combate à evasão escolar. O censo mostra que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos estão fora da escola. A pesquisa revelou ainda que há muitos alunos que não aprenderam a ler e escrever na idade adequada. O aluno de 15 anos no Brasil, ele não se sai bem, em média, em ler e interpretar textos com uma complexidade proporcional à idade dele. No radar do governo está a capacitação dos professores. 400 mil profissionais do ensino básico não têm formação superior completa. Também serão necessários investimentos em conectividade, com internet e equipamentos de qualidade em todo o Brasil. Tem escola que está conectada, mas não consegue abrir um vídeo por conta do nível de qualidade da internet. Então, quando a gente fala em conectividade, não é só levar a internet, é levar a internet de qualidade e levar o equipamento, o computador, o acesso ao professor e ao aluno desse equipamento. Bom, nós vamos falar agora de uma adolescente que está desaparecida. Há cerca de um ano isso. Os familiares estão desesperados. Sem notícias, eles não sabem se ela está viva ou se algo pior pode ter acontecido. A repórter Kátia Gomes tem mais informações. Oi, Vitória. A família da adolescente de 14 anos, Sara Carlos de Moraes, está à procura de notícias da jovem desde o dia 16 de janeiro do ano passado. Ela saiu para ir ao shopping, passear e nunca mais voltou. Eu estou aqui com a mãe da Sara, a Ana Cleide. Ana, até hoje você tenta entender o que aconteceu, busca notícias da sua filha. O que aconteceu naquele dia, 16 de janeiro? Ela falou que ia passear, não deu mais notícias. Sim, ela saiu, né, para ir nesse JK, no shopping. Aí ela pegou e falou assim: mãe, 4 horas eu tô em casa. Aí eu peguei e falei para ela assim: Sara, não desliga o celular, porque eu vou ficar ligando para tu. Aí quando ela falou: não, mãe, não vou desligar não. Quando deu às 4 e pouco, aí meu companheiro pegou e falou assim: a Sara não veio hoje aqui em casa. Daí ela teve para estruturar para cá da Sara ou foi Marraquele para o Guará, né? Aí quando deu 6 e pouco, eu comecei já a ligar para ela. Só que ela via as mensagens, mas não respondia. E nem as ligações também. Aí aquilo já foi me encucando. Aí de noite, eu liguei para minha filha, essa que mora na Estrutural. Aí minha filha disse: não, a Sara não apareceu, não. Aí quando foi no outro dia, eu tornei a ligar para minha filha. Minha filha disse: não, mãe, a Sara não está aqui. Aí eu fiquei uma semana sem ir na delegacia, porque eu estava pensando que ela estava ou com a Kelly mesmo, ou ela estava em algum lugar, depois que ela retornasse, né? Kelly é amiga dela, que ela foi ao shopping. Aí só que eu caí a ficha. Né? Aí eu caí a ficha quando eu fui na delegacia, aí o delegado falou assim: tem muito tempo para você ter vindo aqui, né? Porque a gente faz a reportagem, a gente dá a entrada na delegacia já com 24 horas que sumiu, né? Aí eu não sabia, aí eles me deram uma bronca, aí eu sabia que eu tinha errado, eu fiquei calada, né? Aí eu fiquei, né? Aí eles falaram: não, procurar, e que procurar essa aqui, nunca acharam essa menina, nunca, nem. Aí todas as pessoas que falam que viu ela em outros lugares, aí manda, às vezes,
o número, né, para a gente falar com eles. Aí quando a gente chega na delegacia, eles falam que é trote, né? Aí uma vez mandaram uma coisa aí ameaçando eu, nessas coisas. Aí eu fui na delegacia e ele disse, não, isso aqui é trote, isso aí é besteira, porque viu a reportagem dela, aí eles ficam fazendo isso, mas não é verdade. Aí uma pessoa pegou e falou que tinha visto ela em São Paulo, né? Aí ele até mandou procurar a polícia daqui. Aí eu fui, enviei as fotos, aí ele pegou e falou assim que o de lá que tinha de ver se era ela mesma para poder entrar em contato aqui. Aí ficou por isso. E o que você acha que aconteceu? A sua filha, ela tinha algum problema? Ela tinha desavença com alguém? O que você imagina? Não, ela teve assim, né? Porque em 2019 o pai dela ficou acamado, né? Aí ele ficou 1 ano e meio. Aí esse tempo que eu fiquei no hospital com o pai dela, ela ficava nas casas, né? Porque não tinha onde ficar, né? E ela pegou umas amizades. E nessas amizades ela começou a usar droga, né? Maconha, essas coisas. Aí, só que ela era uma pessoa assim, todo dia ela queria dinheiro para a gente dar para ela, né? Aí a gente fala, não, nós não tem condição de sustentar teu vício. Você larga com isso. Sempre eu peguei no pé dela. Só que ela diz assim, mãe, sumiu um aparelho e o povo está dizendo que foi eu, mas não foi eu. Só que depois essa pessoa achou o aparelho, né? Um computador, né? E o seu sentimento como mãe, você quer saber onde ela está, né? Sim. O meu desejo é assim, de alguém, né, falar assim, dona Ana, eu achei, né, que seja os ossozinhos dela para fazer o exame para saber se é sua filha e enterrar. E se estiver viva, amém, graças a Deus, né? Porque o que eu desejo é ela, assim, eu não sinto que ela está morta, eu sinto que tem alguma coisa segurando ela. Uma pessoa, sei lá, que não quer que ela liga para a família, meu coração não fala que ela está morta, não. Pior de tudo é não saber o que aconteceu, né? Além da Sara, para a senhora ter uma ideia, no ano passado, mais de 2.400 ocorrências foram registradas de pessoas desaparecidas. Ou seja, né, mais de 2.400 famílias que não têm ali notícia de uma pessoa, de um parente. Estar desaparecido é o pior sentimento? Sim, porque fica uma dúvida, né? Que a gente fica assim sem saber. Será que está viva? Será que está morta? Porque se estivesse viva, a gente está vendo que está viva. E se estiver morto? Aí, de repente chega a notícia, mas eu estou preparada, puder e vier, né? Só que eu queria tirar esse peso do meu coração, da minha mente, né? Para me poder seguir minha vida melhor. Mas não é uma coisa que eu não desejo para ninguém, né? Mas se tiver acontecido que alguém matou ela, que Deus faça justiça, mas eu não vou fazer nada. O que eu vou fazer é só pedir a Deus a força e orar pelas pessoas que têm muita maldade aí no coração. Tá certo, então, dona Ana. Muito obrigada, viu, por todas as suas informações, né, pela sua coragem de falar. E a gente segue aqui acompanhando, né, e cobrando também da polícia uma resposta. Vitória, eu volto com você. E quem souber de alguma informação pode ligar para a polícia no 197, não precisa se identificar. Eu tenho que chamar um rápido intervalo, não sai daí que o jornal volta já. A Polícia Federal realizou uma operação para combater o garimpo ilegal na região amazônica. Foi decretado o estado de emergência ambiental para aumentar a fiscalização na área. Espingardas, ouro e maquinário usado no garimpo foram apreendidos durante a operação de combate à mineração ilegal e outros crimes ambientais na fazenda em Marabá. Pela propriedade passa a maior linha de transmissão do mundo, a Xingu Rio, que leva energia da hidrelétrica de Belo Monte ao sudeste do país. As investigações começaram a partir de denúncias de moradores da região e da empresa responsável pelas torres de energia. A extração de ouro já se aproximava do linhão.
O dono da fazenda, que não teve o nome revelado, foi preso preventivamente porque teria tentado esconder evidências dos crimes ambientais. A Polícia Federal informou que o pecuarista não tem permissão da Agência Nacional de Mineração para extração de ouro, nem licenças ambientais, e conta com intermediários para a venda ilegal do minério. De acordo com as investigações, a reparação dos danos ambientais causados deve custar 20 bilhões de reais. Foi dado cumprimento também às buscas em 9 endereços, bem como o sequestro de valores determinados pela Justiça Federal em Marabá, na órbita de 161 milhões de reais, e a cláusula de inalienabilidade da fazenda, avaliada preliminarmente em 200 milhões de reais. O governador do Pará e presidente do consórcio da Amazônia Legal, Helder Barbalho, decretou estado de emergência ambiental em 15 municípios paraenses por 180 dias. Com este decreto, nós poderemos ampliar e reforçar o número de efetivo de pessoas que estarão em campo fiscalizando. Para este pesquisador da rede de especialistas em conservação da natureza, se não houver urgência na recuperação dos danos ambientais, as consequências serão desastrosas em pouco tempo. Em menos de 20 anos, nós vamos ter uma enorme degradação de todo o sul da Amazônia, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, todo o sul do Pará, e também nós vamos perder a biodiversidade. Agentes do IBAMA e da FUNAI, com o apoio da Força Nacional, apreenderam veículos e equipamentos utilizados pelo garimpo ilegal. Os ministros da Defesa e dos Direitos Humanos, junto aos comandantes das Forças Armadas, chegaram a Boa Vista no início da tarde. A comitiva foi até lá acompanhar as ações de retirada de garimpeiros e de assistência ao povo Yanomami. Muito triste ainda pelo que temos que fazer pela frente, né? Reconstrução de aeroportos, as cestas básicas, essas questões todas que envolvem esse grande movimento, a questão dos garimpeiros. Nós já tivemos ações de destruição de equipamentos ilegais empregados nesse crime, já tivemos prisão de pessoas que estavam dentro da área. Dentro de todas essas fases da operação, nós temos a retirada de todos os garimpeiros por completo. Agentes do IBAMA e da FUNAI têm combatido o garimpo ilegal na região. A Força-Tarefa já destruiu um trator, um avião e um helicóptero usado nas atividades clandestinas. Para, vamos pra cima, todo mundo! Parou! Vamos pra cima, todo Parou mundo. Todo mundo! Bora, todo mundo! Retorna agora! A partir de uma base de apoio às margens do rio Urariquera, os agentes fiscalizam as movimentações dos garimpeiros. Foram apreendidas embarcações, 5.000 litros de combustível e outros materiais. Equipamentos, fogões, geradores, freezer, internet, antenas de internet, muitos alimentos aqui. Quantidade grande de alimento, carne, você sabe que todos aqui são alimentos, enquanto os Yanomami passam fome. 100 homens da Força Nacional chegaram à base aérea de Boa Vista para atuar na proteção de indígenas isolados, Yanomami e bases da FUNAI. Enquanto isso, em Brasília, o Senado aprovou de maneira simbólica a criação de uma comissão externa, com a participação de 5 senadores, sendo 3 de Roraima, para acompanhar a situação dos Yanomami e saída dos garimpeiros. Senadores da região solicitaram uma aeronave da Força Aérea Brasileira para embarcar nesta quinta-feira logo cedo para Roraima. Eles querem se reunir com os ministros da Defesa e dos Direitos Humanos. Os parlamentares defendem que os garimpeiros que deixarem a terra indígena sejam assistidos pelo governo federal. Bom, e o nosso jornal fica por aqui, mas antes de encerrar, eu queria pedir para você me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é @victoria.melo__. Tem dica, sugestão de reportagem ou está assistindo o jornal? Me manda uma foto. Você pode aparecer aqui na nossa telinha e a gente ainda bate um papo por lá. Mais notícias locais você acompanha às 7h20 da noite com a Viviane Costa no SBT Brasília, segunda edição. Fique agora com SBT Esportes Brasília. Tchau, até amanhã.